03 de março de 2020, são 20 horas e 56 minutos. Né? Me chamo Fabiano Kramer, você está no canal Conversa Patriota Brasil. Né? Antes de começarmos o nosso assunto, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, né? Porque através desse joinha é que o YouTube levanta dos vídeos postados e recomenda os vídeos a outras pessoas. Né? Ative o sininho para ser avisado dos próximos vídeos do canal e recomende o nosso canal aos seus amigos, seus conhecidos patriotas. Tá? O assunto de hoje, eu inclusive comecei esse vídeo um pouco mais tarde hoje porque eu estava assistindo ao vivo, né, a sessão plenária conjunta da Câmara e do Senado, né, Federal, quanto à votação dos vetos do presidente, né, na lei orçamentária anual, né, principalmente o veto 52. Tá? O que deu para perceber nessa... muito raro eu assistir assim, ao vivo, né, os votos numa uma sessão plenária, né? Mas hoje o que deu para perceber, duas coisas. A primeira é que a esquerda está apavorada com a manifestação do dia 15. Tá? Eles estão tentando desfazer essa manifestação de tudo que é jeito. Estão dizendo que o presidente Bolsonaro feriu a Constituição, convocando a manifestação através daquele vídeo que já se sabe que não era um vídeo dessa manifestação. Estão querendo dizer que são os legítimos representantes, são mesmo os legítimos representantes do povo, mas foram eleitos e, como diz a Constituição Federal, né, é o povo, tudo emana do povo através de seus representantes ou diretamente por ele. Né? Então, deu para ver que a esquerda está apavorada com isso. Né? A esquerda também colocou... Eu vou ler aqui um pouquinho, porque hoje foi muita coisa ver essa sessão plenária, eu vou ter que... Né? Os deputados e senadores, principalmente do PT e do PSOL, né, colocaram que o presidente está contra o orçamento chamado impositivo. O que é um orçamento impositivo? Vamos explicar um pouco. Existem algumas emendas que são chamadas impositivas, que são as emendas individuais dos deputados e senadores, são as emendas individuais de bancada, né? E as emendas individuais de representação, né? Que são uma parte do orçamento que vai para esses deputados e senadores para eles usarem nas suas emendas para os seus estados, né? Para os seus municípios. Né? Isso é uma coisa que já existe. Isso é uma coisa que já há um bom tempo já existe e o presidente Bolsonaro não está contra isso. O que ele não quer é que seja incluída mais uma emenda impositiva que é do relator. Essa emenda impositiva do relator é que é uma emenda que está exigindo do governo federal os 30 bilhões de reais. Tá? E ele colocou esse veto nessa inclusão dessa nova emenda impositiva. Tá? Daí o pessoal de esquerda, não, que ele está contra, que ele quer tirar o poder do legislativo, que são 3 poderes independentes, que não sei o que, chegou até senador uma senadora aí do PT me dizer que quase no final da sessão agora, que se nós nos espelharmos no Senado, na Câmara dos Estados Unidos, lá eles... É o poder legislativo que legisla sobre qualquer e todo gasto. Não é bem assim, tá? Eu acho que ela tem que também ver que não é bem assim. Ela disse uma coisa que não condiz muito com a verdade. Não é assim, até porque lá são só 2 partidos, né? Tem só o partido Democrata, né?
e o Partido Conservador. Então eles têm dois partidos lá, né? E o presidente ou é de um partido ou é de outro, e geralmente o presidente consegue a maioria, e a eleição lá não é obrigatória, é distrital, né? E o presidente geralmente consegue a maioria do Congresso. Então lá é bem diferente a coisa. Não é que nem no Brasil, que é uma eleição geral, né, obrigatória e direta. Lá é uma eleição distrital, indireta e não é obrigatória. Então a coisa não é como é no Brasil. Não adianta querer comparar. Tá? E eles ficaram nessa, não, e martelavam em cima disso. E quando eles não tinham mais o que falar, voltavam a falar do dia 15, né? E falavam e daí os deputados senadores do governo tinham que falaram muito pouco, né? Eu achei que falaram muito pouco, mas eles vinham e davam a sua opinião, faziam a sua defesa ao governo, geralmente muito bem feita, né? Mas pelo que eu notei até do presidente da sessão aí, ele dava a palavra muito, vamos dizer assim, em 60% das vezes, até 65%, né, para a esquerda, né? Para PT, PSOL e outros partidos de esquerda, né? E eles vinham com tudo em cima do governo. E tinham pessoas, senadores, deputados ali que falaram 5, 6, 7 vezes. Né? Em fala de liderança, em um minutinho que ele distribuía como ele queria, e assim ia indo, tá? Uma fala que eu gostei muito, né, foi do deputado Esperidião Amin, né, que depois do PT e do PSOL quererem dizer que essa falácia, que o presidente Bolsonaro era contra o orçamento impositivo e não sei o que, o deputado Esperidião Amin subiu ao plenário e deu uma aula sobre o que é orçamento impositivo, desde quando ele existe e como foi criado. E daí se viu que tudo aquilo que a esquerda estava falando era bobagem. Tá? Daí, como a esquerda não tinha mais argumentos, como o presidente da Câmara do Senado não estava mais conseguindo, pelo que eu vi o desespero dele ali, ele não estava mais conseguindo coordenar a coisa, ele viu que ele botou em votação os artigos 52, 51, 52, 53, 55, né? E daí houve a votação que eles chamam por cédula eletrônica, né? Mas ele não estava mais conseguindo controlar a coisa, né? Ele já viu que não iam derrubar os vetos do presidente, iam todos permanecer, né? Ele saiu, sumiu um tempo, até achei estranho. Uma outra, eu acho que senadora, sentou no lugar dele ali, continuou coordenando a sessão. E depois de uns 10, 15 minutos ele voltou. Quando ele voltou, aí que mora o perigo. Quando ele voltou, ele disse que tinha se reunido com os líderes de todas as bancadas, os partidos, e com o presidente da Câmara, né? E que tinham decidido nessa reunião suspender a sessão atual, sessão do Senado, né, dos deputados e senadores, né, para amanhã, deixando a votação dos pontos em destaque para amanhã, né, e a votação que já tinha sido votada na sua maioria, ele deu mais 10 minutos para deputados e senadores que ainda não tinham votado votarem. Depois, quando ele deixou bem claro que essas cédulas eletrônicas, não sei como é que guardam, né, iriam ficar guardadas até amanhã para serem conferidas amanhã. Tá? Aí foi um auê geral. Aí teve deputado e senador, tanto da esquerda quanto da direita, querendo que fosse as cédulas, porque é uma questão de apertar um botão ali e dar o resultado. Que o resultado fosse dado hoje, que o resultado fosse dado na hora, hoje, que não se deixasse para amanhã o resultado das votações dos vetos do presidente, né? Porque para amanhã ficou somente a votação dos destaques, né?
Ele foi intransigente, o presidente do Senado, né? Ele foi intransigente. Ele simplesmente não respondeu as perguntas de nenhum dos senadores e deputados, o porquê ele ia deixar essa votação para amanhã e o porquê que ele ia fazer a votação de destaques antes de outra coisa lá que os senadores disseram que era inconstitucional, né? Também ele não respondeu quanto à reunião de líderes, que um dos líderes de partido disse, não, essa reunião não foi do colégio de líderes, eu não estava presente, outros líderes que estão aqui também não estavam presentes, eu não sei com que líderes os senhores se reuniram e tomaram essa decisão, eu queria saber, e ele questionou o presidente da casa, né? Foi o líder do Novo, né? Fez esse questionamento, né? E ele simplesmente não respondeu. Ele disse, não, isso aí foi uma decisão tomada pelos presidentes da casa e está encerrada a sessão, e se levantou e terminou a sessão. Tá suspensa a sessão até amanhã às 14 horas, os votos serão conferidos amanhã às 14 horas, suspendeu a sessão, levantou, foi embora e deixou todo mundo sem resposta nenhuma. Então o Brasil ficou suspenso até amanhã às 14 horas, onde nós vamos saber o resultado dessa votação de hoje. Será que vai ser o resultado dessa votação de hoje? Nisso é que para a dúvida. Esses votos são votos, como ele mesmo botou ali bem claramente antes, são votos em cédulas eletrônicas. Eu não sei como é que funciona isso. Mas será que não podem ser alterados? Será que essa votação feita hoje, até meia hora atrás, tá? Que vai ser guardada e será conferida amanhã às 14 horas, não pode ser alterada? Essa é a dúvida que paira. Eu pedi ontem para que todos os brasileiros, todos que assistem, ligassem para os seus deputados estaduais, né? Hoje eu repito esse pedido, liguem para os seus deputados estaduais, liguem para os seus senadores também, que ontem eu não me lembrei do senador, do seu estado. Não adianta vocês ligarem, se você é gaúcho, ligar lá para um senador de Tocantins, ele não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul, ele não vai nem te ouvir. Mas ligue para o senador do seu estado, ligue para o deputado federal do seu estado, tá? E peça para ele amanhã, né, votar novamente, né, pedir que sejam anulados essas votações de hoje, que não foi conferida, né, e que votem novamente, né, apoiando os vetos do presidente. Certo? Isso que eu pediria a vocês. Né? Porque se todos os deputados, ou pelo menos a maioria das bancadas, pelo que deu para ver hoje, chegar e dizer, olha, nós queremos a nova votação, né? A casa terá que votar e aqueles votos serão descartados. Tá? Então é isso que eu peço a vocês. Tá? Hoje foi eu fiquei hoje, eu acho que desde as 2 da tarde, assistindo. Tá? Eu sempre achei que era mais objetiva a coisa. Mas estávamos votando, primeiro lá pelas 2h30 começou, né? Das 2h30 até umas 5 horas da tarde, eles ficaram enrolando. Ficaram falando de N coisas, de seus estados, de Brumadinho, de uma invasão que teve na Assembleia, invasão não, de um problema lá que teve na Assembleia Legislativa de São Paulo, que a polícia teve que intervir. Tá? Mas invasão de Black Boys, né? Black Box, que se diz, né? Assembleia Legislativa de São Paulo, e que a polícia teve que intervir. Né? Falaram de N coisas nos estados, no Rio de Janeiro, que está chovendo muito, que São Paulo está chovendo muito, pediram ajuda dos outros deputados, dos outros estados, com emendas para esses 2 estados, né? Até lá pelas 4h30, 5 horas. Daí, quando se verificou que tinha um número suficiente
de deputados e senadores presentes, né, começou-se a discussão, né, dos vetos. Mas daí tinha discurso de liderança, tinha discurso de orientação de liderança, tinha um minuto para o fulano, um minuto para o Beltrano. Esse um minuto acabava se estendendo por 2, porque daí eles cortavam o microfone e o cara, mais um tempinho só para encerrar, e acaba virando 2, né? E a coisa foi indo, né? Agora há pouco, questão de uma hora e meia atrás, é que realmente votaram. Né? Realmente votaram os vetos do presidente. Daí votaram, e entre o período de votos, que o presidente dá um período, uns 30 minutos para votarem, né, e daí cada um vai na sua mesa lá e vota. E durante esse período, os deputados e senadores podem ir discursando, falando um minuto para cá, um minuto para lá, e falam de tudo menos do assunto. Tá? Botam, agridem a figura do presidente, agridem a figura dos ministros, né? Dizem que foi um absurdo isso, que foi um absurdo aquilo. Daí, os nossos senadores e deputados federais, né, da direita, do governo, vão lá e botam em pratos limpos o que foi dito. Olha, senador fulano de tal falou isso, aquilo, não é verdade. Aí botam em pratos limpos. Daí foi isso que aconteceu. Né? O mais importante de tudo é que foi feita uma manobra, né? Uma manobra que eu acho assim muito esperta, né? Usando como desculpa, né, que estavam esperando desde as 9 horas da manhã um documento, né, do Poder Executivo, né, e que esse documento só foi entregue lá pelas 5 horas da tarde, que não poderiam ter tempo hábil de lê-lo, e que isso implicaria na votação dos vetos, né, que o regimento interno exigiria 5 sessões para que se pudesse votar esses documentos, né? Que seriam, como seria usado esse dinheiro caso os vetos não fossem derrubados, né? E daí sumiu, 15 minutos depois reapareceu dizendo que tinha feito uma reunião com os líderes e com o presidente da Câmara, né? O presidente da Câmara inclusive suspendeu uma reunião que teria amanhã mais ou menos no mesmo horário da reunião conjunta, né? E suspendeu a reunião sem dar explicação nenhuma para ninguém, né? Até os deputados federais e senadores de esquerda ficaram chocados, que não foram consultados. Os líderes de bancadas de um lado e de outro, olha, se isso foi uma reunião de liderança, como é que a gente não estava presente? Não foi a escola de líderes que foi convocada, né? Eu queremos saber com quem foi e por que foi tomada essa decisão, né? Se tem uma justificativa. E ele não deu justificativa nenhuma. Olha, foi uma decisão da presidência da casa, encerrou-se a votação, os votos vão ser conferidos amanhã e pronto. Levantou e foi embora. Então, por isso, eu convoco a todos vocês que liguem para os seus deputados federais, que liguem para os seus senadores e peçam, por favor, anulem a votação feita ontem e votem de novo. E votem a favor da manutenção dos vetos, né? A favor da manutenção dos vetos, principalmente do veto 52, né? Da Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual, né? Para que se tenha uma transparência, né, da votação, que não paire dúvidas sobre esses votos que ficaram guardados durante a noite. Tá? É isso, esse é o assunto de hoje. Tá? Eu fiquei assim extremamente decepcionado com como é que é uma sessão plenária, né? Mas tudo bem, né? Vamos ser patriotas. Dia 15 estaremos todos na rua,
Dia 15 é aquele compromisso já agendado, colocado no celular, 8 horas da manhã, levanta, toma um café e vai para a praça, vai para a rua. Aqui em Porto Alegre, Parcão. Na sua cidade já deve ter algum local definido. Vá. Chova canivete, como diz o gaúcho. Vá. Porque só o povo, o poder emana do povo, né? E esse povo agora está exigindo um novo Brasil. É pauta única, vá dia 15. Tá? Desejo a todos vocês uma boa noite, até o próximo vídeo, tá? Com Deus no coração. Tá? Peço que Deus ilumine a você e a sua família. Até o próximo vídeo.